Salve os irmãos para Senhor, amém. É engraçado as coisas de Deus como Ele faz com a gente, que ontem eu estava vindo para a festividade, né? E eu nem imaginei que o Nilson ia me dar uma oportunidade, mas eu ouvi uns louvores e refletindo, né? Deus falou comigo e eu tive uma mensagem, né? Deus vão falando. E eu preparei, né? Fui anotando. Eu falei, não, pode ser coisa minha, mas pelo menos é uma ideia, eu vou anotando, né? A ideia que eu estou tendo, né, sobre essa mensagem, eu acho que é muito válida para esse ambiente aqui, né, que a gente está vivendo, dessa nova fase, né, da igreja, de estar iniciando tudo no começo. E eu quero ler uma palavra que está no livro de Apocalipse 3, verso 8, 10 ao 12. Então nós vamos pular o 7 e o 9, tá? Das mensagens que Jesus trouxe a João, a uma das igrejas, uma das 7 igrejas daquele tempo. E essa é a leitura, a 6ª carta, né, que Paulo escreveu, que João escreveu à igreja de Filadélfia. Os irmãos acharam? Amém? Apocalipse 3, verso 8, do 10 ao 12. Verso 8 diz assim: Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardastes a minha palavra, e não negastes o meu nome. Versículo 10: Como guardastes a minha palavra, a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos que ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, antes da gente introduzir essa mensagem, eu peguei 3 palavras que falam referente a essa igreja e que é muito bom para a gente pegar para a gente, que é a obediência, a perseverança e a fidelidade. Essa igreja de Filadélfia, ela tinha algo de diferente das outras, porque as outras igrejas que teve essa carta, elas tinham mais críticas do que elogios. E a igreja de Filadélfia foi uma igreja que teve mais elogios do que críticas. E é muito importante porque por que eu tirei a obediência, por exemplo? Porque a palavra de Deus em Mateus 7, 24, Jesus vai falar o seguinte, que aquele que ouve as minhas palavras, aguarda e as pratica, ele é comparado a um homem que cria a sua casa, que constrói a sua casa na rocha. E aquele que ouve as palavras e não as obedece, ele está montando o seu palácio, a sua casa, sobre a areia. E o que isso quer dizer? A gente não precisa entender muito bem sobre construção, nem ser um engenheiro para entender que você criar uma casa, montar uma casa na rocha, com um certo firmamento, né, com todo aquele material que é utilizado, ela vai ter mais reforço. Então ela vai suportar, né, mais as adversidades, né, do tempo, o vento, a chuva, tudo que vier contra essa casa, né? Agora, se uma pessoa vai montar uma casa em cima da areia, parece até estranho, né? Você já é de senso comum você entender que a areia não tem firmamento. Mesmo que a gente nunca tenha pisado numa praia, a gente sabe que a areia ela é frágil, né? Então ela não vai dar o firmamento correto. Então é esse exemplo que Jesus utiliza para explicar sobre a obediência. Quando nós ouvimos a palavra, nós aguardamos, nós assim conseguimos ter uma bela prática, né? Até conseguimos ter uma vida em comunhão com Deus. Já a perseverança e a fidelidade vai falar no livro de 2 Timóteo, no capítulo 2, a partir do verso 12 e 13, vai falar assim: se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se negarmos ele, por sua vez, nos negará se somos fiéis. Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma
pode negar a si mesmo. Então há uma diferença entre a fidelidade e a obediência, porque podemos muitas vezes obedecer a Deus, ouvir a palavra, Deus dá uma mensagem para a gente e a gente obedecer, fazendo-as, né? Agora, a fidelidade tem a ver com a gente negá-lo perante uma situação que nos coloque em risco, coloque o nosso ego em risco. Por exemplo, Pedro, ele foi um homem que em todos os momentos que ele esteve ali com Jesus Cristo, ele ouviu as suas palavras e as praticou. Porém, no momento que ele estava com a sua vida em risco, posto à prova, ele negou Jesus 3 vezes, a ponto de falar que ele entregaria a vida dele a Jesus, morreria por ele e não o abandonaria. Por quê? Porque através das suas palavras ele sentiu que ele conseguiria obedecer. Mas no momento que chegou a morte à sua frente, ele negou a Cristo. Então ele foi obediente, mas não foi fiel. Então, essa mensagem, ela também me trouxe uma coisa que eu fiquei analisando, por exemplo. Como que chegou essa mensagem a João? Né? Como que Deus revelou ele? Será se ele estava deitado? Será se ele estava em casa? O que ele estava fazendo? E aí no verso 1, no capítulo 1 de Apocalipse, no verso 9, vai falar que João estava numa ilha de Patmos, pregando a palavra de Deus. Ele recebeu a mensagem do Senhor, praticando o que Marcos vai dizer, né? No livro de Marcos 16:15, vai estar falando que é o ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então ele não estava sem fazer nada, ele estava obedecendo o mandamento de Deus aos 12 discípulos, né? Então ele recebeu a mensagem do Senhor enquanto ele estava praticando. É muito importante para a gente ter isso em mente, porque entra na questão da obediência. Porque não vale da gente ouvir a voz de Deus, ler a palavra do Senhor, guardar e praticar o nosso caminho e não passar para frente o que a gente aprendeu com Cristo. Quando a gente come alguma coisa, algum alimento que a gente gosta demais, vai num restaurante que nos alegra muito, que a gente gosta do atendimento, gosta de tudo, a primeira coisa que a gente faz é falar com os nossos colegas, falar com as pessoas queridas ou até convidá-las para ir naquele lugar, porque é uma coisa tão boa para a gente que a gente quer compartilhar com o outro. Da mesma forma é a palavra de Deus. Quando a gente escuta elas e aceita elas nos nossos corações, nós devemos também colocar em prática. Então, por que eu estou falando isso? Porque a igreja de Filadélfia era uma igreja que não era grande, era uma igreja pequena. Aqui no verso 8, ele fala, deixa eu só encontrar aqui, no verso 10 não. Vamos lá. Aqui, ó. Eu sei das tuas obras, e eis que pus diante de ti uma porta aberta, ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardastes a minha palavra. Então, quando ele fala assim, tendo poucas forças, a gente pode entender que não era uma igreja de muitas estruturas, porque a força que eles vão falar não é a força fiel, é a força, por exemplo, de estrutura mesmo, porque vocês não têm muitas forças, mas guardaram a mensagem não negada. Então, eles foram obedientes e fiéis por conta de ter guardado a palavra e não negaram a Cristo. Por isso que ele fala essas duas coisas, que aí conclui, né, da obediência à fidelidade, essa diferença. Então, Cristo ele manda ir além de perseverar, produzir frutos. Como eu falei, da gente praticar a boa obra, que vai falar também em Mateus 7, no verso 17 e 18, que a árvore que não produz bons frutos, ela é cortada. Então, o que quer dizer? Nós, na congregação, todos nós temos uma função. Então, devemos ouvir a palavra de Deus, guardar nossos corações, praticá-las, né? Produzir e manter essa perseverança. Então, Deus tem uma grande promessa para aqueles que têm perseverança na caminhada, né? Então, todos os dias nós temos algo a fazer diante da nossa fé, né? Temos que, além de ouvir a mensagem de Deus, temos que estar meditando diariamente. E a palavra também aqui, ó, finalizando aqui no verso 12, aí ele fala: a quem vencer, eu farei coluna no templo de Deus, e dele nunca sairá. Uma coluna, ela dá estrutura no templo. Então, aquele que for fiel a essa mensagem, for obediente, perseverante e fiel, Deus ele promete que ele escreverá o nome dele nas pessoas, né? E as tornará colunas sobre será coluna sobre o templo.
Então, teremos uma grande função na obra de Deus se a gente manter firme nessa mensagem. Isso também ele traz promessa de vida eterna. E assim que eu finalizo, né, essa mensagem, eu quero agradecer a oportunidade. Falei bastante, mas era isso que eu tinha para passar aos irmãos, tá? Agradecer a oportunidade.